Olá, eu sou Luiz André Neves de Brito, professor do Departamento de Letras da área de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade de São Carlos e atual presidente do GEL. Neste bate-papo com o linguista, tenho um enorme prazer de receber a professora Fabiana Comeso, do IBILSE, da Unesp de São José do Rio Preto. Aproveito aqui para agradecer em nome da diretoria, o fato de você, Fabiana, ter aceitado este convite de participar deste nosso bate-papo, né? E para darmos início a essa nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse brevemente um pouco sobre a sua formação acadêmica e como estão as suas pesquisas neste momento. Olá, André. Eu gostaria de começar agradecendo você e os colegas do GEL por esse convite. Fico muito honrada de estar aqui nessa série que o GEL está promovendo, né? O Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo tem uma importância enorme, né, para a promoção da pesquisa, para a formação de pesquisadores no Estado de São Paulo e para além do Estado de São Paulo também. Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês também, né? Vou falar brevemente sobre a minha formação, né, e sobre as pesquisas que eu tenho conduzido. Eu sou doutora em Linguística e fiz um pós-doutorado em Linguística Aplicada na USP. Nesse período, depois do meu doutoramento, isso já faz 15 anos que eu me doutorei, eu tenho me voltado aqui no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Unesp, na linha de pesquisa em que eu atuo, que é a linha de oralidade e letramento, eu tenho me voltado para os estudos da relação entre fala e escrita, em diferentes materiais provenientes da internet, de mídias sociais. Essa foi a pesquisa com a qual eu ingressei aqui na Unesp, né? Então, eu fiz um estudo durante bastante tempo sobre o chamado internetês, né? Estudo em que eu destaco, em especial, parceria feita com a minha colega Luciane Tenani, né, em que nós estudamos as relações entre fala e escrita, de uma perspectiva que eu vou nomear assim, uma perspectiva dialógica da linguagem, observando as relações entre o oral e o gráfico, nesses diferentes materiais, né? Então, eu tenho essa pesquisa feita, com a qual eu tive um financiamento da FAPESP, para realizar essa pesquisa, e da qual resultou um livro em coautoria com a Luciane, chamado Internetês na Escola. Além dessa pesquisa, eu tenho uma pesquisa, elaborei pesquisa sobre memes também, né, observando a constituição do texto multimodal, em especial, outros materiais também, mas o meme é um dos materiais que muito me chamou a atenção, entre as práticas letradas digitais mais contemporâneas. E também destaco nessa parceria os estudos que eu fiz com a minha colega Renira Rampazzo Gambarato, que atualmente está numa universidade na Suécia, né? Ela é da área de semiótica e eu na área de linguística. Nós nos voltamos para esses estudos sobre a constituição do texto, né, da produção do texto escrito, mas também do texto multimodal, do texto não verbal. Além dessa pesquisa sobre o internetês e sobre memes, tem questões teóricas da relação entre linguagem e tecnologia que me interessam bastante. Entre elas, por exemplo, a noção de subjetividade, uma distinção, por exemplo, entre usuário de tecnologias e sujeito da linguagem, né? Dessa reflexão teórica, eu destaco o trabalho que eu fiz com a minha colega Fernanda Correia Silveira Galli, que atualmente está na Universidade Federal de Pernambuco, né? E destaco ainda os estudos que eu tenho realizado em grupo, num grupo mais amplo, no âmbito brasileiro e com parceiros estrangeiros, sobre as relações entre práticas letradas acadêmicas e práticas letradas digitais, né? Sobre esse tema em específico, eu tenho 2 projetos atualmente em andamento, que são um projeto do CAPES Print, né, do Programa de Internacionalização da CAPES, e um outro projeto que é liderado pela minha colega Juliana Alves Assis, da PUC de Minas, que é um projeto universal do CNPq.
Os dois projetos, eles têm objetivos afins, né? E eles se voltam em especial para o estudo de letramentos e letramentos acadêmicos em grandes áreas de conhecimento, né? O meu interesse nesses dois projetos, eles têm relação com interesse voltado às tecnologias, ao uso de tecnologias, ao modo como os pesquisadores são constituídos e se formam nessas grandes áreas de conhecimento, com base na utilização de ferramentas, mas também, né, com base em pesquisas que são realizadas. Então, dessa perspectiva, me interessa destacar em especial a discussão sobre informação e desinformação. Portanto, é uma pesquisa que se volta para os letramentos acadêmicos na relação com os chamados letramentos midiáticos, letramentos informacionais, né? E também os letramentos científicos, nessas diferentes grandes áreas de conhecimento. Então, basicamente é isso que eu tenho pesquisado nesses últimos 15 anos. Fabiana, aproveitando essa sua resposta em que você falou sobre os letramentos digitais, né, e sobre a questão da informação e da desinformação, que tem a ver com a questão das fake news, o que você poderia nos dizer um pouco sobre este momento em que vivemos de pandemia e que várias fake news circularam em torno da Covid-19? Bom, eu acho que nesse momento em especial, né, que é um momento, enfim, totalmente inesperado na vida de todas as pessoas, né? Esse momento é um momento em que as tecnologias digitais, elas têm se sobressaído, né? E eu vejo esse destaque às tecnologias digitais de duas maneiras, né? De uma forma, eu acompanho o olhar, né, das pessoas que têm exaltado e têm destacado que sem essas tecnologias, uma conversa como essa que nós estamos tendo agora, né, as rodadas de conversas todas do GEL ou de outras associações como a da Abralim, né, que são conversas importantes para que as pessoas possam ter informação qualificada nesse momento, né, não só sobre Covid, mas enfim, sobre os mais diferentes assuntos. Sem essas tecnologias, esses encontros, essas aproximações não seriam possíveis. Então, de um lado, eu acompanho com entusiasmo a utilização dessas tecnologias. Por outro, também, nós vemos outros efeitos, né? Você mencionou, com razão, a questão das fake news, né? Sobre a Covid, né? Isso tem um efeito enorme, a gente observa uma série de pesquisas que estão sendo feitas no mundo todo, né, a respeito de como a proliferação dessa desinformação ela é prejudicial para a saúde física, para a saúde mental das pessoas também, né? Como isso causa, portanto, uma série de equívocos em relação às tomadas de ações. E eu vejo isso no âmbito político amplo, né? Como as pessoas têm ações políticas nesse sentido amplo, né, equivocadas, quando elas se informam e elas recebem informações que não são qualificadas, né, que não estão fundamentadas em argumentos científicos, né, quando elas se voltam, portanto, para essas práticas. A gente vê isso com razão. Mas eu também vejo, André, nesse momento da pandemia, né, da circulação, da disseminação de notícias falsas a respeito, por exemplo, do novo coronavírus, um papel fundamental, a reafirmação do papel fundamental da escola e dos professores na formação das pessoas. Isso seria uma maneira de a gente combater, de fato, a desinformação. Ter uma formação acadêmica qualificada, ter uma formação acadêmica fundamentada em estudos científicos, né? Como aqueles que são, por exemplo, apresentados pela escola, né? Nos seus mais diferentes níveis de ensino. Então, acho que essa daqui é uma oportunidade também para a gente observar este papel da escola, né? E o papel do professor, nesse momento, que é um momento em que também existe uma confusão entre o fato de você ter acesso por meio da tecnologia, né, como isso sendo equivalente a você ter acesso a um conteúdo, e a distinção que precisa ser feita no que se refere à formação em si. Né? Ter acesso ao conteúdo, isso acho que tem ficado claro, evidente, pelo menos por uma parte das pessoas, ter acesso ao conteúdo não significa ter a formação.
né? Essa formação ela depende de um diálogo frequente do professor com seus alunos, depende das possibilidades de a gente ter um debate qualificado, uma ressignificação, né, daquilo que é apresentado como chamado conteúdo, né, nas diferentes situações em que as pessoas se encontram, e permite ainda que a gente observe as desigualdades estruturais existentes no Brasil, que fazem com que uma parte da população, né, possa prosseguir sua vida, não como esperado, claro, mas em grande parte sendo atendidas as suas demandas, e uma outra parte que se vê totalmente alheia às possibilidades de desenvolvimento, né, de uma educação de qualidade, como é esperado, por exemplo, e como enfim, como existe na expectativa de uma agenda como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Eu estou pensando em especial no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é o de uma educação de qualidade. Ótimo. Então, aproveitando aí o tópico da formação acadêmica, né, o que você poderia falar um pouco sobre as pesquisas que os seus orientandos têm desenvolvido, né? A formação dos seus orientandos. Eles trabalham na área de letramento, provavelmente na área de letramento acadêmico e de letramento digital, ou eles também trabalham na interface dessas duas áreas? Conta um pouco aí para nós. Eu vou falar um pouquinho, sim, sobre os trabalhos dos meus orientados. E eu queria dizer que é com bastante alegria, né, que eu trabalho com um grupo que eu considero bastante forte, motivado nos estudos de linguagem, né? Uma parte do meu grupo ele se volta de fato mais para os estudos de letramentos digitais, né? Eu tenho um grupo que está trabalhando especificamente sobre a questão das fake news na formação acadêmica em diferentes níveis de ensino, da educação básica ao ensino superior. Né? Eu tenho 2 doutorandos que têm trabalhado sobre esse tema. Uma delas, né, a Ana Cláudia Ciência, ela está trabalhando com o modo como os alunos de ensino médio, né, leem notícias falsas ou enganosas e como eles percebem, né, ou não, enfim, né, por meio de índices linguísticos, aquilo que poderia ser tomado como falso ou enganoso numa notícia. Tá? O outro doutorando, que é o Gabriel Guimarães Alexandre, ele está trabalhando com agências. Aproveitando esses indícios linguísticos, que seria, por exemplo, um exemplo desses indícios linguísticos? Por exemplo, acho que uma das coisas no teste piloto que a gente fez, já antes mesmo do início da pesquisa da Ana Cláudia, uma das coisas que a gente observou é que se o texto, né, é um texto, por exemplo, de uma mídia social, que vem com erro de ortografia, com excesso de pontuação, né, ou com ausência de referência, os alunos eles tendem a olhar esses textos e falar isso aqui é uma notícia falsa. Né? Ao contrário, se o texto ele está escrito segundo a norma padrão e se ele cita, mesmo que de maneira equivocada, fontes, né, os alunos têm a tendência de achar que aquele texto ele é um texto em que você não teria problema, né, de acreditar a fonte e pensar na qualidade dessa fonte. Né? Esses, pelo menos, são os resultados preliminares que a Ana Cláudia tem, com base nos quais ela fez o desenho da coleta que ela tá elaborando. Obrigada, Fabiana. E em relação a outro doutorando, que é o Gabriel Guimarães Alexandre, ele está trabalhando com 3 agências de fact-checking, de checagem de notícias, né? E ele está investigando 3 agências que estão no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Ele escolheu 3 agências de países diferentes e de línguas distintas para pensar os critérios metodológicos que essas agências utilizam para fazer a checagem dos textos. Né? Esse trabalho do Gabriel, que está em fase inicial, né, o da Ana Cláudia também está em fase inicial, os dois são doutorandos que estão no primeiro ano atualmente.
esse trabalho ele é um trabalho que se volta, portanto, para aspectos, né, de textualidade e de discurso, né, para que a gente possa pensar com essas agências o trabalho que elas desenvolvem, que é um trabalho de fato de fôlego e é um trabalho importante, né, até mesmo para que professores possam assumir eventualmente esses critérios, né, se eles de fato se mostrarem de qualidade, de relevância, na investigação de textos e na leitura e formação, né, de cidadãos. Okay? Em nível de mestrado, eu tenho uma outra mestranda, que é a Tamires Gonçalves da Silva, que tem trabalhado com a noção de leitor, que aparece em relatórios internacionais, de organismos internacionais, que se ocupam exatamente da discussão do combate à desinformação e às fake news. Né? Tamires tem estudado os critérios que são orientações, na verdade, que essas agências, que esses organismos apresentam, né? Para que possam ser seguidos por países, né? Na formação de leitores. E a outra mestranda é a Larissa Silva, que tem trabalhado com ela está num projeto ligado, em especial, né, com o estudo de letramentos acadêmicos. Ela tem estudado a questão da autocitação, né, em trabalhos de duas grandes áreas de conhecimento, né, para observar como é a função da autocitação no funcionamento desses textos. Esse trabalho, ele integra esse projeto do Print e do Universal, que eu mencionei, né? E ele também está em fase inicial, esse trabalho da Larissa. Eu tenho duas alunas de iniciação científica. Esse trabalho da Larissa, a questão da autocitação. A autocitação teria alguma relação com plágio ou não? Não. Ela poderia, eventualmente, ser pensada dessa maneira. Mas, nesse caso, a autocitação, a gente está observando, André, como a autocitação ela funciona em artigos científicos de periódicos de alto impacto, né? Que são periódicos que são observáveis nessas grandes bases e que têm servido para aferição de métricas, né? Na chamada bibliometria ou cientometria, né? E é quando você tem o número de citações do pesquisador nessas bases. Né? Como você sabe, algumas agências de fomento no Brasil e no exterior têm utilizado a contagem do número de citações como um critério, né, para você poder conceder financiamento para pesquisadores e para determinadas áreas de conhecimento. Então, a nossa discussão ela tem relação com isso. Né? Como as diferentes áreas se constituem nesse processo de autocitação, né? E como esse processo de autocitação ele acaba sendo ele acaba entrando nessa dinâmica de circulação e de produção científica, né? Em nível global. Compreendi. Okay? E as minhas duas outras alunas de iniciação científica, né, que são a Juliana Costa e a Daniela Leone, elas têm trabalhado, uma com a questão de critérios metodológicos também, de agências de fact-checking, mas apenas agências brasileiras, e a outra, ela está trabalhando, que é a Juliana Costa, ela tem trabalhado com um serviço do Ministério da Saúde chamado Saúde Sem Fake News. Né? O que tem em comum desses dois trabalhos de iniciação científica, que são trabalhos que são financiados, um pelo CNPq, por meio do edital do PIBIC, e outro por uma bolsa da reitoria da Unesp. Né? Eles têm em comum a noção do leitor, né? A noção da projeção de um leitor modelo por meio daquilo que é apresentado como texto aferido, texto checado, né? A informação desse texto, como ela é checada e como ela é elaborada e apresentada, as alunas elas se voltam então para esse texto para pensar qual é, né, do ponto de vista institucional, o leitor modelo que é projetado em cada um desses serviços. Okay? Eu queria, por fim, na verdade, porque são teses que estão em conclusão e que devem ser defendidas esse ano, eu queria ainda comentar os trabalhos dos meus alunos Adriano Melo
né, e Karina Silva, que são 2 doutorandos que devem concluir as suas teses este ano. A Karina, ela trabalha com a questão da educação à distância, ela tem trabalhado com o par enunciado, pergunta e resposta, em atividades de educação à distância que foram promovidas pela Univesp, né? E o Adriano, ele trabalha, por sua vez, com um conjunto de textos produzidos por pós-graduandos de ciências humanas, né? Foram textos que foram elaborados no âmbito de uma escola de altos estudos em letramentos acadêmicos, internet e mundialização, da qual o André participou como nosso parceiro na Universidade Federal de São Carlos. Então, dessa escola de altos estudos que nós promovemos em 2017, o Adriano, ele tem estudado os textos desses alunos, né, e tentado promover uma discussão sobre a noção de autoria no âmbito das ciências humanas, né? O Adriano deve concluir essa tese esse ano e a Karina também. Ótimo. Aproveitando já para ir caminhando aí para o final do nosso bate-papo, eu teria 2 perguntas. Acho que tem a ver com como que você vê aí o futuro das pesquisas na área de letramento acadêmico e letramento digital. E aproveitando aí, ao falar desse futuro das pesquisas nesta área, né? Qual é a sua concepção de letramento? Porque são várias vozes, né? Quando a gente fala sobre letramento, seja letramento digital, letramento acadêmico, etc. Tal, mas sobre letramento, então, existem várias vozes. Então, eu perguntaria, Fabiana, qual a sua concepção de letramento? No meio de todo esse, vamos dizer, arsenal de vozes aí. Ok. Bom, eu vou começar pela primeira questão, né, pensando nessa projeção de futuro em relação a esses estudos. Em especial, o que me interessa, no que se refere aos letramentos digitais, tem relação com uma coisa que eu acho que eu persigo, que eu acabo perseguindo há bastante tempo, que é uma relação entre aquilo que eu vou chamar de um velho e de um novo. Né? Em letramentos digitais, em especial, sempre se pensa, né, na questão da inovação e de como as tecnologias elas apontam para a possibilidade de um desenvolvimento, de um progresso, de uma mobilidade social sem precedente. Né? Eu acho que essa visão otimista, né, a respeito das tecnologias, eu acho que em parte, como eu procurei dizer, a gente tem de fato uma esperança, né, depositada nessas possibilidades de prática. Elas esbarram para mim, do meu ponto de vista, elas acabam sempre esbarrando no, entre aspas, esquecimento que nós temos, né, de como essas práticas elas também estão vinculadas e de alguma forma atreladas, né, a práticas que são sociais e históricas. Né? Essa visão discursiva a respeito dos letramentos é uma visão que me interessa bastante. Né? Então, eu comentei um pouco sobre essa questão dos letramentos digitais, mas eu queria dizer que essa visão, claro, ela aparece em meio à partilha, né, de outras visões a respeito dos letramentos digitais. E a esse respeito, eu gostaria de destacar aqui um número temático recém-saído na revista Linguagem em Foco, do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Né? 3 colegas, que são a Débora Issa e a Nucássia Araújo, da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com o colega Luiz Fernando Gomes, da Universidade Federal de Alagoas, fizeram uma rodada de conversas com os membros do grupo de trabalho da ANPOL, o Grupo Linguagem e Tecnologias, que foi fundado em 2010 e do qual faço parte desde então. Né? Eu acho que se alguém que estiver vendo essa nossa conversa se interessar sobre diferentes visões a respeito de letramentos digitais, eu recomendo a leitura dessa rodada de conversas que está bastante interessante, né? E mostra, com base nos estudos de 11 pesquisadores, desse grupo que é formado de 26 pessoas atualmente, né? Mostra o que tem sido feito, pelo menos assim, em diferentes regiões do Brasil, em diferentes universidades, sobre letramentos digitais. Okay? Do ponto de vista dos letramentos acadêmicos, eu acho que os desafios eles são sempre contínuos.
né? Dado que o fato de uma pessoa chegar até um determinado nível de ensino e o fato de ela obter um diploma não significa, né, que o processo de escrita tenha se findado. Né? Acho que essa visão, que é uma visão importante de a gente ter, né, da escrita como um processo, ela é debitária de uma perspectiva teórica, né, que aqui eu estou apontando já para a sua segunda questão, que é uma perspectiva teórica que é bastante trabalhada pelo meu colega Manuel Luiz Gonçalves Correia, da Universidade de São Paulo, né, que é observar a escrita e os letramentos, as práticas de letramento, de uma perspectiva que o Manuel chama de etnográfico-discursivo. Né? Acho que essa perspectiva da qual eu partilho, ela é muito interessante, porque ela observa, do ponto de vista dos letramentos, algo que o Street já tinha apontado nos seus textos seminais, no texto de 1984, por exemplo, que é pensar o letramento sempre de uma perspectiva situada, né? Na sua relação com um tempo e um espaço, né? Que permitem a gente observar, de fato, as práticas e os eventos de letramento. E o Manuel expande essa perspectiva, né, desse tempo e de espaço de uma maneira ampla, né, numa visão discursiva, que nos permite, por exemplo, pensar uma noção de texto e de sujeito, que é muito produtiva para a linguagem. Então, eu sou, na verdade, entusiasta dessa ideia, enfim, entusiasta nem seria a palavra, né? Mas eu acho que essa reflexão teórica do Manuel é uma grande contribuição para os estudos de letramento, não só os acadêmicos, os digitais, de letramentos no plural, de fato. Ótimo. Muito obrigado, Fabiana, por essa conversa, por esse bate-papo. Muito obrigado mesmo por mais uma vez aqui, em nome da diretoria do GEL. Quero agradecer, né, por você ter aceitado esse convite mais uma vez, né? E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, André, agradeço você, os colegas da diretoria, e parabenizo vocês, né, pelo trabalho que vocês têm feito, que é um trabalho bastante importante, volto a dizer, né, para a produção e a divulgação do conhecimento científico em estudos da linguagem. Obrigada.